Boa noite a todos os companheiros que estão aí na sala do Meet, participando dessa palestra pública. Dar uma boa noite também aos internautas que vão nos assistir depois aí pelo canal do YouTube da casa. Desejar a todos que as reflexões que vamos fazer aqui, elas possam efetivamente colaborar conosco na nossa busca por essa realização da demanda de conseguirmos avançar em moralidade e em conquistar a felicidade. Já feita a prece, a gente só reitera, rogando a equipe do Bezerra de Menezes, que esses abnegados servidores possam nos inspirar e falar profundamente a cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que nós combinamos com o Paulo foi desapegar para não sofrer. Eu queria começar a palestra, meus irmãos, lembrando de uma informação fornecida pelo IBGE no último censo realizado no Brasil, lá em 2010, onde foi revelado-nos de que o Espiritismo teria sido, entre os anos de 2000 e 2010, a religião que mais cresceu no Brasil. Nós começamos a indagar-nos quais os motivos pelos quais o Espiritismo vem crescendo e crescendo tanto. A gente vai ver, nesse censo que agora se realiza, que inevitavelmente esse crescimento vai ser constatado também. Mas por que está crescendo? E fomos fazer várias confabulações, pensamos que já pode ser frutos aí da unificação proposta por Bezerra de Menezes, também pensamos que já poderia ser fruto do trabalho feito na internet, essa porta que se abriu, onde as pessoas conhecem à distância e vencem preconceitos, vencem limitações. Também pensamos que essa expansão poderia ser, na verdade, mais intensa por conta da doutrina espírita ser uma doutrina apoiada na racionalidade. A fé raciocinada explica-nos os fatos da vida, explica de maneira consoladora e explica de maneira racional. Então, aquelas grandes perguntas da humanidade: quem somos? Para onde vamos? Por que passamos pelas dores que passamos? São todas elas respondidas pelo Espiritismo de uma maneira racional. Estou introduzindo esse tema dessa forma, queridos, porque desapegar para não sofrer é uma verdade absoluta. Vejam bem, se nós nos mantivermos apegados, nós iremos sofrer. Se nós não desapegarmos, nós inevitavelmente iremos sofrer. Então, observe que entre desapegar e não sofrer, e apegar e sofrer, verdades absolutas, nós, espíritos imortais ainda infantis, queremos criar os meios termos. Por exemplo, alguns acreditam que podem se manter apegados e não sofrer. E até se dão como exemplo. E eu gostaria de dizer que, momentaneamente, no fragmento de tempo, é possível que você esteja apegado e ainda não esteja sofrendo. Mas, inevitavelmente, o apego levará ao sofrimento. Algumas vezes, em algumas etapas da vida, nós estamos no controle, exercendo o controle. Costumo utilizar a figura do artista circense, aquele que equilibrava pratos. Então, ele tem um conjunto de varas sobre as quais ele gira pratos e vai girando pratos e mantendo pratos girando, e, de repente, em algum momento do espetáculo, parece que tudo funciona perfeitamente bem. Mas ele começa a cansar, uns pratos começam a cair, e ele inevitavelmente tem que encerrar com o espetáculo. Então, estar apegado pode ainda não estar fazendo sofrer, mas irá nos fazer sofrer, e ao longo do trabalho explico por quê. Mas também há uma outra entrelinha, uma outra forma de pensar equivocada, quando a gente pensa que se a gente desapegar, a gente vai sofrer. É aquele apego de mãe com filhos, aquela vivência intensa no controle, e quando nós abrimos mão, o sofrimento também nos bate à porta e imaginamos que desapegados iremos sofrer. Observe, então, que a proposta é trabalharmos desapegar para não sofrer. Vou trazer uma base doutrinária intensa, farta, sólida, para compreendermos que precisamos compreender efetivamente o que é apego
e combatê-lo para não sofrermos. Bom, feita a introdução, o que seria apego? Vamos aprofundar, meus irmãos, aprofundemos. Apego, o dicionário, ele vai falar de um sentimento, de uma emoção, e todas as vezes que nós falamos de emoções, nem sempre temos o talento de transformar em conceitos literários. Então, simplesmente falar de sentimentos não é fácil, mas o dicionário tentou. E ele vai, em 3 momentos, acertar em apenas um. Primeiro momento, primeiro conceito, vai dizer o dicionário que apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Meus irmãos, observem, então, que até aqui o apego parece ser uma coisa boa. Ele se confunde até com afeto, que é uma das metas da vida. Vemos aqui, nesse planeta, para aprender a amar, e um dos mecanismos de aprender a amar é desenvolver a afetividade. Então, observe que aqui o dicionário está avalizando o apego como sendo coisa boa. O segundo nível de aprofundamento, de conceituação, ainda vai dizer que apego é uma ligação afetiva que se estabelece com alguém, alguma coisa, vejam, continua na mesma linha de afetividade e apego sendo confundidos. No entanto, é só no terceiro nível de conceituação que a gente encontra a realidade do apego. Dedicação permanente e exagerada a alguém ou a alguma coisa. Está aqui, meus irmãos, o problema. Uma dedicação permanente e exagerada, que nos leva, muitas vezes, a desenvolver o chamado sentimento de posse, que todos nós trazemos ainda, fruto do materialismo, um sentimento onde nós, eu tenho certeza que todos nós hoje, presentes aqui, dissemos, em algum momento do dia, o meu telefone, a minha casa, a minha esposa, a minha filha, o meu irmão, quando, na verdade, nada nos pertence. Meus irmãos, nada nos pertence. Nós somos apenas tomadores de conta. Nós somos apenas usufrutuários. Somos espíritos imortais, passando pelo mundo físico, para utilizar da matéria, inclusive aquela que compõe os nossos corpos, que André Luiz vai chamar de aparelho, utilizar esse aparelho e de tudo que está à nossa volta, no mundo material, para desenvolver sentimentos. No entanto, o sentimento de posse, quando ele existe, ele está inevitavelmente ligado ao apego. Então, o apego, a gente podia afirmar que é um amor adoecido. O apego é o amor excessivo. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo que é feito em excesso é prejudicial. Algumas vezes nós confundimos, pensamos, mas amor em excesso também é prejudicial? Sim, amor em excesso é apego. Qualquer coisa, até um copo d'água, em excesso é prejudicial. A gente sabe, pela orientação da Organização Mundial da Saúde, que deveríamos ingerir 35 ml de água por quilo de massa corporal diariamente. Então, se alguém tem 100 quilos, ele deve tomar 3,5 litros de água por dia para hidratar as suas células e manter-se num processo de saúde. Se a gente tomar 10 litros, a água fará mal. Tudo que é excesso, também o amor, ele vai trazer prejuízos. E esse amor excessivo, que é o apego, ele pode ter 2 frontes de direção. A primeira, ela se desdobra. A primeira é quando a gente ama excessivamente pessoas. E no segundo momento, desdobramento, essas pessoas podem ser nós mesmos. O amor excessivo por si mesmo, que a psicologia chama de narcisismo. Esse narcisismo, o amor excessivo por si mesmo, que difere da autoestima, que difere do amor próprio, é a base para levar a muitos a ter medo de envelhecer. Nada curioso a gente pontuar, não por acaso, de que a indústria que mais vem crescendo no mundo nos últimos 6 anos é a indústria dos cosméticos. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar da pele, que não tem que fazer um tratamento de beleza, não estou dizendo. Mas a preocupação excessiva
pessoas que não querem envelhecer, fruto do narcisismo, fruto do apego ao corpo e às coisas materiais. Então, esse amor excessivo por nós mesmos e pelas pessoas fará sofrer. Mas também, na outra vertente, é quando o amor excessivo é pelos bens materiais. Quando nós amamos demais aquilo que temos. Quando a gente dá valor excessivo às coisas que, entre aspas, nos pertencem. Na verdade, está aos nossos cuidados para tomarmos conta. É interessante que esse amor excessivo, e aqui é uma coisa peculiar da questão do apego, a gente vai ver que o apego ele pode acontecer com qualquer pessoa, não independente de termos um patrimônio ou termos alguém ou não. Porque o amor excessivo ele pode acontecer pelas coisas que nós temos ou também pelas coisas que gostaríamos de ter. Então, algumas pessoas sofrem porque são apegadas a um desejo de algo terem, não têm, mas o apego, o sentimento é presente e faz sofrer. Então, observe, queridos, que esse apego, esse amor excessivo por pessoas e por bens materiais que fazem sofrer, nos levaria a algumas perguntas. Por exemplo, faz sofrer como? É aqui, queridos, que eu queria sugerir a você fazer uma autoanálise para ver se você não se identifica com apego, para aplicar a metodologia que vamos aqui apresentar para combater e evitar sofrimentos. Como é que faz sofrer? As pessoas apegadas às pessoas, aquele que é apegado às pessoas, ele sofre de instabilidades emocionais, ele sofre de ciúmes, ele sofre de medos, em especial o medo de perder. Essa simbiose muito presente, intensa, nesse amor descontrolado, desequilibrado de pessoas, pode levar a desenvolver uma doença psicoemocional chamada codependência afetiva. É quando a pessoa deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. É quando alguém só se sente feliz quando o objeto amado está feliz. Eu sei que muitos de nós passamos por essa questão. Queria sugerir aqui um livro. Você não vai mais encontrar esse livro para comprar em papel, mas ele está disponível na internet em PDF. É de uma autora, de uma psicoterapeuta americana chamada Beatrice Melody, e é conhecido como a Bíblia da Codependência. O nome do livro, Codependência Nunca Mais. Se você tiver interesse em conhecer, ler sobre o assunto. Mas, enfim, então, o amor excessivo por pessoas fazem sofrer por conta dessas questões. Mas também com relação à matéria. Faz por quê? Por que sofremos? Porque aquele que é apegado à matéria, ele sofre da ganância, ele nunca está satisfeito com aquilo que tem, ele sempre quer mais e ele muitas vezes se permite infringir leis para poder conquistar aquele mais que ele pensa que lhe fará feliz. Também a inveja, quando comparamos com os outros, com relação ao medo também, que é o medo de perder, a avareza que faz sofrer. Quem de nós não conhece um avarento? É aquele que não gasta o dinheiro de jeito algum, ele pode até comer melhor, mas ele come um miojo, porque o prazer dele é acordar e ver o saldo no banco e sentir-se feliz com aquilo que ele tem acumulado. Então, observe que o excesso de amor aos bens materiais também faz sofrer. Mas aí vem a pergunta de desdobramento. Faz sofrer por quê? Porque, meus irmãos, pessoas e bens materiais são perecíveis. Pessoas e bens materiais não vieram para ficar na vida da gente para sempre. Elas passam pela gente. Patrimônios também passam pela gente. E quanto mais eu compreendo isso, mais eu entendo a necessidade de me desapegar para não sofrer. E, infelizmente, meus irmãos, o apego é uma realidade. Muitos de nós somos apegados, até porque o apego é uma resposta emocional do materialismo, e só é apegado quem é materialista, e nós ainda somos, embora combatamos, mas na base do materialismo está o egoísmo que sustenta o materialismo e que, por sua vez,
sustenta o apego. E eu disse que nós ainda somos, a grande maioria, ainda o apego é uma realidade para a gente. Você poderia me perguntar, mas Hélio, como assim? Deixa eu dizer uma história. Você está em casa assistindo TV e está no WhatsApp. Ou está no WhatsApp vendo TV. E aí, de repente, você distrai com a TV, colocou o telefone em cima do colo, resolveu levantar para tomar um copo d'água, o telefone cai no chão e ele quebra, ele trinca o visor. A dor é profunda. A gente fica se martirizando e dizendo, meu Deus, como é que eu pude deixar isso acontecer? A gente sofre até de alguma depressão. Meus irmãos, o problema não é o pedaço de vidro. Não, é o apego, é o sentimento de não querer perder coisas materiais. E, infelizmente, todos nós somos apegados. Então vem a pergunta principal da palestra, uma das duas principais: como é que eu posso fazer para me desapegar? O que eu vou apresentar daqui para frente está em pleno acordo com a proposta espírita. Inclusive, vou apresentar as bases doutrinárias para os companheiros depois, em casa, pegarem, acessarem o livro e fazerem suas consultas pessoais. Então, eu quero começar respondendo como desapegar, apresentando um ditado popular, muito conhecido, de um autor desconhecido. Diz assim: deixe o cavalo solto. Se voltar, ele é seu. Se não voltar, nunca lhe pertenceu. Algumas vezes, relacionamentos adoecidos permanecem por décadas porque nós não temos a coragem de soltar. Mas se soltarmos, por certo, eles não voltarão. E se soltar, esse solto, me fez lembrar o verbo soltar, que é sinônimo de libertar, e eu quero linkar com Jesus, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E ele diz, certa vez, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo, queridos, ele tem várias interpretações. A gente poderia, seja exagero algum, passar aqui horas conversando sobre esse versículo. Mas eu queria trazê-lo para a visão mais linear. Todas as vezes que nós adquirimos um conhecimento sobre qualquer assunto que seja, nós dominamos melhor esse assunto e podemos exercer uma influenciação, um controle muito mais intenso. Então, se eu compreender a dinâmica do desapego, se eu aceitar essa realidade em mim, eu vou poder lançar mão de ferramentas para conquistar essa libertação e, ao mesmo tempo, afastar o sofrimento que faz parte integral daqueles que são apegados. Então, eu quero trazer uma passagem de Jesus. Mateus 19, 16 a 22, a história do jovem rico. Eu vou trazer o texto na tela, vou fazendo considerações, e a gente vai aprofundando na compreensão do conceito de desapegar para não sofrer. O texto de Mateus 19 começa contando uma história. Diz assim: e eis que, aproximando-se dele, um jovem de Jesus, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Esse versículo, eu queria nesse versículo trazer duas considerações. A primeira é essa ideia que a gente trouxe do judaísmo, migrou para o cristianismo e também migrou para o espiritismo. A gente tem uma certa ideia de que se eu fizer algo de bom, Deus me recompensará. Se eu for uma pessoa boa, dedicada, amorosa, eu vou para um bom lugar no mundo espiritual. Será isso verdade, meus irmãos? Eu quero dizer que é parcialmente verdade. Não é o que nós fazemos que vai garantir a nossa ida para uma colônia melhor. Mas é o sentimento que nós construímos que vai, sim, determinar um desenlace, um retorno à paz espiritual em condições melhores. Então, veja que aquele jovem trazia essa ideia de uma troca, né? O que eu faço, Senhor, para conseguir a vida eterna? Essa pergunta que ele faz é uma das indagações que a humanidade mais tem feito. Sim, as pessoas estão preocupadas, meus irmãos, nos dias atuais, com os investimentos em questões espirituais. Eu me lembrei
que essa realidade ela faz link, faz coro com a necessidade que nós temos de nos aproximar de Deus. E me lembrei de um salmo, Salmo dos Filhos de Corá, Salmos 42, versículo 2, onde está dito assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face? Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu vos dizer uma coisa. A nossa maior necessidade não é material, não é uma cura física, não é dinheiro, não é um casamento. Nossa maior necessidade é estar próximo de Deus. Esse é o maior anseio da alma, que era o anseio daquele jovem. Feita a pergunta, o Cristo responde. E ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, será que Jesus não era bom? Sim, parece que aqui ele está se declarando alguém que não é bom, mas ele era bom. Meus irmãos, eu queria fazer um alerta aqui. No Brasil, nós temos 26 traduções da Bíblia. 26 traduções oficiais da Bíblia, e ainda temos Bíblias de autoria, onde os companheiros traduzem por conta própria, traduções independentes. São vários exemplares, são várias visões, várias traduções. E quero dizer para os companheiros que nem todas elas dizem as mesmas coisas. Não podemos entender a Bíblia de maneira literal. Eu preciso tirar o espírito da letra. Então, aqui, nessa tradução da Bíblia, o Cristo está dizendo que ele não é bom. Como é que explica isso? Teólogos modernos têm concluído de que Mateus escreveu o Evangelho em hebraico. Ele escreveu, foi uma homenagem ao povo hebreu. E no hebraico havia uma palavra que significava bom, mas era um bom dirigido só a Deus. Então, essa palavra não foi traduzida para o latim. Então, por exemplo, vamos supor, nós sabemos hoje que Deus é soberanamente justo e bom. Então, eu vou elogiar, por exemplo, Paulo, digo, Paulo é um camarada soberanamente justo e bom. E Paulo me corrige, não, Hélio. Soberanamente justo e bom, só Deus. Foi isso que aconteceu. No entanto, traduzida a Bíblia, não tinha essa palavra, não foi utilizada, e aí vem as confusões e as adulterações e as heresias criadas em cima de interpretações equivocadas da Bíblia. Vou trazer ao longo desse trabalho mais umas 2 ou 3. Mas a pergunta que ele faz, então, a resposta que ele tem do Cristo é: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Esse jovem, meus irmãos, ele era religioso, a gente vai ver ao longo do trabalho, ele já conhecia, por certo, Deuteronômio 11, 26 a 29, aonde guardar os mandamentos é o único meio para adentrar a vida eterna, a vida espiritual, numa visão de conforto, segurança, consolo, equilíbrio, amparo. O texto de Moisés diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Veja, meus irmãos, então Deus não castiga, Deus não pune. Deus nos oportuniza escolher. Se eu escolher cumprir os mandamentos do Senhor, eu escolho a bênção. Mas o contraponto é verdadeiro. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, mas vos desviardes do caminho, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Nos dias de Moisés, os deuses egípcios, os deuses dos povos das terras conquistadas, dentre eles o dos amorreus. Mas hoje, meus irmãos, o Deus da ganância, do materialismo, da sexualidade, a escolha é nossa. Maldição e bênção são escolhas pessoais. Daí, lembrar de Pablo Neruda, famoso poeta chileno, onde ele vai dizer que nós somos livres para fazer escolhas, mas, ao mesmo tempo, escravos das consequências. Então, aquele jovem recebe do Cristo a fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, está respondido. Só que o jovem, ele desdobra a pergunta.
E ele diz assim, nos slides seguintes. Disse-lhe o jovem, quais mandamentos? Ele queria saber. E o Cristo, profundamente conhecedor da Torá, desdobra e faz um resumo, meus irmãos, magnífico da lei mosaica. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondida a indagação do jovem, ele ainda declara dizendo, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Dessa parte final, eu queria trazer esse tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Meus irmãos, a gente fica muito preocupados em educar bem os filhos, em encaminhá-los para uma profissão, para a vida adulta com honestidade, segurança, mas esquecemos muitas vezes de que o patrimônio maior que precisamos dar aos filhos será a educação, a evangelização, será apresentá-los a Jesus. Nós temos um trabalho na internet falando dessa importância e necessidade de priorizarmos a evangelização de jovens e de crianças, um trabalho que tem como título Evangelização, Herança de Amor. Se você quiser acessar, são 55 minutos, onde a gente trabalha a visão espírita sobre essa importante tarefa de pais, tutores, responsáveis de apresentar a Jesus aos nossos filhos e jovens como sendo o maior benefício que podemos dar a uma criança. E aquele jovem da parábola era um jovem religioso e conhecia esses termos desde a sua mocidade. No entanto, ele indaga, o que me falta ainda? Meus irmãos, dessa pergunta do jovem é para mostrar para a gente que o simples fato de ser religioso não necessariamente supre as necessidades reais da alma. Não é o fato de ser religioso, ser católico, evangélico, ser espírita. É, na verdade, suprir necessidades da alma é quando eu transformo em verdades, em atitudes, aquelas informações que a religião que eu professo vem tentando me orientar. No nosso caso, o Espiritismo. Daí Tiago, apóstolo de Jesus, que ficou em Jerusalém, escrevendo uma carta para a igreja da Ásia Menor, capítulo 1, versículo de número 22, não, é Tiago que escreve para a igreja de Jerusalém. E ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não sejais apenas ouvintes. Então o jovem vai querer saber o que faltava. E o Cristo vai prosseguir na conversa, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meus irmãos, voltando a falar da interpretação literal da Bíblia, tem gente pegando esse texto isolado e transformando num texto para todos, nos convidando a vender o que temos, trazer para Deus o simbolismo da igreja para sermos salvos. Allan Kardec, corrigindo esse equívoco, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, narra-nos assim. Quando Jesus disse ao jovem, ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, quando ele disse, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como um princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Olha só, mas apenas mostrar que o apego aos bens materiais é um obstáculo à salvação. Um apego aos bens materiais. Aquele jovem era apegado. Aquela proposta era para aquele jovem e não uma proposta geral, como nós, interpretando a Bíblia equivocadamente, transformamos. Interessante aqui que está dito que o apego é um obstáculo. No passado, a gente leu na Bíblia, e era até uma espécie de consolo para o pobre, onde afirmamos que ricos não iam para o céu. O texto é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, se você pensou no camelo animal e pensou na agulha de costurar, não é difícil,
é impossível. No entanto, os teólogos têm entendido que esse camelo era uma linha, um fio que era composto, fabricado a partir de pelo de carneiro. Opa, de pelo de camelo. E era difícil passar na agulha, mas passava. Uma outra interpretação, uma outra pesquisa de um outro grupo, afirma que buraco na agulha era uma fenda no muro de Jerusalém. Então, os comerciantes que não queriam pagar impostos tentavam passar pelaquela fenda e era difícil. Camelo cheio de balaios, tapetes, era difícil, mas eles passavam. O apego é um obstáculo. Eu lembrei de Paulo de Tarso, capítulo 6, primeira carta a Timóteo, onde ele vai dizer assim: veja, queridos, porque o amor do dinheiro, não o dinheiro em si, é a raiz de toda espécie de males. O apego é o amor excessivo. E Paulo conclui dizendo a Timóteo: e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quando a gente sabe que precisa investir em bens imperecíveis do espírito mortal, mas ainda continuamos militando numa metodologia puramente, intensamente material. E algumas vezes até tentando fazer do espiritismo um meio de ganhar dinheiro. Diz Paulo que esses que se desviaram da fé terão em si mesmos imensas dores de consciência. Mas, enfim, voltando para o texto, Kardec completa dizendo assim: aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Vejam bem, seu desejo de obter a vida eterna não ia além, até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. E ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar danos a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não passava, não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar para aquele jovem como sendo um princípio, fazia a aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, será que nós compreendemos o que significa esse capítulo, fora da caridade, essa máxima de Kardec, inspirada em Paulo Apóstolo, inspirada em Santo Agostinho, inspirada em Cáritas? Será que eu entendo fora da caridade de uma salvação? Deixa eu gastar aqui com os companheiros 3 minutos, para a gente poder trazer uma visão mais geral. O que é salvação? Salvação é felicidade eterna. Sempre, em qualquer religião, o céu, o Seol, benécias do mundo espiritual. Observe que essa felicidade, então, ela está linkada, o Espiritismo nos revela isso. Talvez já em coerência com a fala de Moisés lá no Deuteronômio, que nós já lemos. Lá na questão 114, os amigos espirituais vão dizer a Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, observe, queridos, que felicidade não é patrimônio, não é beleza, não é saúde, não é status. Felicidade está condicionada à adesão voluntária à prática da lei de Deus. O que vai passar pela dedicação aos estudos, à leitura, para compreender e, compreendido, trazer para os nossos corações. Então, observe que cumprir a lei de Deus é felicidade. Questão 648, Allan Kardec vai ouvir dos amigos espirituais também, que dentre as 10 leis morais, a mais importante delas é a lei de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, observe, então, que a caridade produz salvação. Será que é bem isso? Não, na verdade, vejam só. Quando Paulo de Tarso escrevia aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele registra assim: levai as cargas uns dos outros, isso é caridade, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa que ele se refere? A lei do amor. Aquela lá de João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, então, quando eu faço a caridade, eu aprendo a amar. Por isso que a salvação vem pela caridade, porque a caridade é o mecanismo, é a prática do bem, onde eu desenvolvo o sentimento do amor, que é a nossa grande meta dessa encarnação
e de todas as outras que foram e de todas as que virão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, há uma confabulação de Kardec, no item falando sobre caridade, onde ele vai dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros, quereríamos que fizessem por nós mesmos, é a expressão mais completa da caridade. Então vejam que a caridade que vai além da caridade material é a caridade moral. Interessante que esses dois textos são aqueles em que o Cristo vai dizer que resumia as leis e os profetas. Fazer pelo outro como queríamos que fizessem por nós. Diz ele, esta é a lei e os profetas. E amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, essa também é a lei e os profetas. E Allan Kardec vem, copila. Só que ele segue dizendo assim, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Meus irmãos, duas máximas do Cristo que nós poderíamos tentar ser mais caprichoso, mais atentos para aplicar a vida. Amarmos a nós mesmos para amar o outro de maneira direta e intensa. E também fazer pelo outro um movimento de justiça, como gostaríamos que fizessem por nós. E Kardec conclui dizendo assim, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Esse egoísmo que é a causa, a base, que sustenta o materialismo e que sustenta o apego. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Então, observe que por meio da fraternidade, de sentir que somos irmãos, vencemos o egoísmo e, em consequência disso, vencemos o materialismo e, em consequência disso, vencemos o apego. Então, veja que a caridade é o exercício do bem que leva ao desenvolvimento do amor. Então, quem salva é o amor por meio da caridade. Fica assim explicada a máxima, fora da caridade não há salvação. Só para concluir, para fechar essa parte, capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, está dito. Que ela fala de espírito Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais depurado, quanto mais evoluído ele tem sensações, só mais tarde ele vai ter sentimentos. E vai dizer que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor que vai além da compreensão, o amor que é a conquista, o amor que é o sentimento maior pelo qual todos nós deveríamos estar intensamente lutando. Quando eu falei de amor aqui, me lembrei da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino à caridade, o hino ao amor, e lá está dito que o amor é sereno. Meus irmãos e minhas irmãs, reflitamos juntos. Se o seu amor, o que você chama de amor, não é sereno, ele tem sobressaltos, ele te deixa tenso, não é amor, é apego. Avaliemos, analisemos. Se seu amor não for dedicado, não for um amor que se empenha pelo outro, um amor desinteressado, se não for um amor que prioriza olhar também a posição do objeto amado, não é amor. Não é amor, ele é apego. Se o amor não for respeitoso, porque agora a moda é o tal do ficar, né? Ficar não é amor, meus irmãos. Ficar é apego, porque não tem responsabilidade. O amor é responsável. O amor abraça o outro. O amor tolera, o amor convive, o amor ampara, o amor motiva. Então, se o meu amor não tem responsabilidade, não é amor, ele é apego. Se meu amor não for equilibrado, ele não é amor, ele é apego. Porque o amor sem equilíbrio, ele é apego. O amor precisa ser sem apego. Lembra do ditado? Deixa o cavalo solto. Se ele não voltar, porque nunca lhe pertenceu. Deixar solto. O amor liberta. Então, meus irmãos, vem a segunda pergunta para a gente poder começar a fazer o fechamento. A segunda importante pergunta do estudo. Qual a proposta espírita de amor? Nós sabemos. É a proposta
do amor de Jesus. Aí vem a pergunta, mas qual é o amor de Jesus? É o amor sacrificial, o amor capaz de abrir mão de si para beneficiar o outro. Há uma fala de João Evangelista, escrevendo o Evangelho, capítulo 15, versículo 13, onde lá está dito que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus inimigos. Aqui também cabe um adendo, falando de interpretações literais da Bíblia. Nós pegamos esse texto, trouxemos outros tantos periféricos e criamos uma doutrina chamada salvacionismo. O Cristo morreu em nosso lugar e o simples fato de aceitarmos isso nos garantiria a felicidade eterna. Meus irmãos, não é verdade. O Cristo não veio para morrer por nós. Esse dar a vida não significa simplesmente morrer. Vai além. Dar a vida é quando me permito me gastar pelo outro. Quando eu abro mão do meu tempo, do meu lazer, de recursos monetários, para pensar em beneficiar os outros. Esse é o amor do Cristo, o amor que doa, o amor que reparte. Quando eu encontrei na pesquisa esse repartir o amor, eu me lembrei de Paulo de Tarso escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, onde o apóstolo dos gentios vai trabalhar o que ele chama de nova criatura. A nova criatura, ela nasce em 2 Coríntios 5,17. Palavra de Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. Mais tarde, Paulo, desencarnado, na codificação, assinaria como Paulo apóstolo, e seria um dos que influenciaram Allan Kardec a desenvolver o conceito de verdadeiro homem de bem. Então, observe que o verdadeiro homem de bem e a nova criatura são as mesmas pessoas, com determinações, com conceituação, com o texto, com a referência diferente. E essa nova criatura, que Paulo escrevia aos Efésios, dizendo assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Meus irmãos, então, o que nós temos de patrimônio emprestado por Deus tem como finalidade repartir para ajudar o mais necessitado. Isso é um desafio. Eu queria propor a você, meus irmãos, um exercício prático para começarmos a nos desapegar. Você, terminando a palestra, você vai abrir o seu armário e vai procurar uma peça de roupa que tem 3 meses, 6 meses que você não usa. Vai lavar essa peça amanhã, passar, repregar os botões, colocar numa sacola e doar. Repartir, meus irmãos, porque o amor que reparte é um amor que desapega. Nós podemos desapegar quando eu começo a abrir mão de coisas que eu guardo, que não terão utilidade para mim, mas que podem ser utilizadas por outros, e isso é um exercício que vai nos ajudar a desapegar. Então, para fechar, meus irmãos, em 3 pontos, o Espiritismo nos ajuda a compreender que desapegar para não sofrer, em primeiro lugar, entendendo como conviver bem com as coisas que não possuímos. Embora quiséssemos tê-las, mas aprender a viver bem com aquilo que temos. Algumas vezes a dor, meus irmãos, o sofrimento e a tristeza, ele nasce simplesmente do fato de observarmos o que está faltando e não darmos valor àquilo que temos. Então, no primeiro momento, desapegar para não sofrer, entendendo, aprendendo a conviver bem com as coisas que não possuímos. O segundo ponto, para desapegar para não sofrer, é aprender, é aceitar as perdas como sendo construtivas. Aqui nós temos um telejornal, na hora do almoço, aí deve ser o MG, aqui é o ESTV, primeira edição, e narrava, um tempo atrás, uma companheira evangélica, muito fervorosa, trabalhando nesse trabalho de aplicativos, de motorista de aplicativo, né? E ela teve seu carro furtado. Ela foi roubada, né? Fez uma corrida
e roubaram o carro. E quando o repórter entrevistava, ela dizia, de maneira muito exaltada, ela dizia: o meu Deus é poderoso, o meu Deus há de me devolver o carro. E fato é que o carro nunca mais foi encontrado. E aquela mulher ficou no prejuízo. Eu fiquei pensando, meus irmãos, por que que ela está passando por isso? E me veio o raciocínio da lei de causa e efeito. Bem provável foi que essa mulher, em várias encarnações, como outros espíritos, como outros corpos, teria sido aquela que lesava pessoas, que roubava carruagens, por exemplo, e agora arrependida, pede no mundo espiritual, chamado planejamento reencarnatório, para que ela possa encarnar e ter agora o seu carro roubado. Para quê, meus irmãos? Castigo? Não. Para sentir na pele a realidade que é ter algo roubado e sedimentar o conhecimento, para que ela nunca mais queira roubar ninguém. Aceitar, então, as perdas como algo construtivo. É claro que não vou sair por aí garimpando perdas. É verdade também quando, por exemplo, alguém ganha um prêmio de loteria, na verdade, ela foi lá atrás, ela foi lesada pelo erário público e agora ela é recompensada. Meus irmãos, nós colhemos aquilo que semeamos. Então, aceitar as perdas sem revolta e transformar essa perda em construtiva. E terceiro e último livro, meus irmãos, desapegar para não sofrer. Aprendendo a conviver bem com as coisas que não possuímos. Conviver com aquelas que nós temos e agora conviver bem com aquelas que não possuímos. Passou a Copa do Mundo e a gente queria ter visto uma televisão maior, mas está muito cara. E quando eu penso em ver na maior, eu tiro a importância da menor que eu tenho. Então, aprender a conviver bem sem as coisas que não possuímos. Até porque, meus irmãos, muitas coisas que nós queríamos ter não nos é possível. Nós não merecemos. Nós não podemos ainda. Provavelmente em várias encarnações, ou em algumas delas, nós somos ricos, usamos muito mal da riqueza, conquistamos inimigos, construímos dívidas, e agora reencarnamos pedindo a Jesus para vir pobres, porque não sabemos ainda lidar com poder e com recursos abundantes. E algumas vezes nossa revolta é porque Deus tem atendido o nosso pedido. Queridos, para terminar então, nós temos dito e ouvido que Jesus é o nosso modelo e guia, é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Costumo dizer que, para mim, é a questão mais importante do livro. Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia, modelo e resposta, a menor do livro, Jesus. Meus irmãos, será que ele de fato tem sido para mim modelo e guia? Bom, esse modelo e guia, para concluir, capítulo 9 de Lucas, versículo 58, declarava assim: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Parece incoerente, meus irmãos, mas aquele que era o dono do planeta, que é o dono do planeta, governador da Terra, não teve escritura alguma. Só tinha uma túnica. Na verdade, ele foi crucificado nu. A túnica foi sorteada para cumprir a profecia de Isaías. Aquele homem não tinha nada, nada material. E nos deu exemplo, porque nos deixou o maior de todos os patrimônios, o Evangelho. O Evangelho desafiador a ser seguido. Ser seguido hoje, quando eu voluntariamente aceito a informação e procuro combater em mim o apego. Então, meus irmãos, para concluir, desapegue para não sofrer. Que possa o Rabi da Galileia nos envolver em emanações de luz e de paz e nos fortalecer para sairmos daqui, queridos, convencidos de que o maior patrimônio que o Cristo chamaria de tesouro dos céus a ser conquistado são as virtudes morais, as virtudes, as valências morais, o patrimônio imperecível do espírito mortal. Deus abençoe cada um de nós